Retornamos com o programa Transcendência, hoje recebendo o padre Rogério Ferraz. Rogério, falávamos sobre essa necessidade da espiritualidade, esta possibilidade de reconciliação que traz a espiritualidade, e gostaria de continuar te provocando para que nós tentássemos também discutir um pouco do peso institucional hoje. Essa tentativa do institucional de tutelar a própria espiritualidade das pessoas. O Gilles Lipovetsky tem uma obra dele muito interessante que se chama A Sociedade Pós-Moralista. A pós-modernidade, uma das características da pós-modernidade é esse desejo de a pessoa poder permanecer livre do peso da instituição. E isso, historicamente, as instituições acabaram muitas vezes sobrepujando e se aproveitando do desejo das pessoas de encontrarem os caminhos existenciais e colocando uma série de normatizações para a vida que não tinham nada a ver com a religião, que estavam totalmente fora, isso devido aos interesses econômicos, aos interesses políticos, às lutas de poder. Eu penso que a humanidade já deu um grande passo nesse sentido. Infelizmente, a gente ainda percebe no mundo certas interferências ou certo desejo de voltar a um poder teocrático, em que a religião governe também a vida individual das pessoas. E a religião não tem esse objetivo. Tanto que Santo Agostinho escreveu que para quem ama não existe lei. Né? Ama e faz o que quiseres. Significa, a religião devia estar muito mais preocupada em ajudar as pessoas a viverem bem, em ajudar as pessoas a serem mais humanas e serem mais livres e a exercerem a liberdade como filhos de Deus, do que em cumprir a lei. Um grande pensador do século passado chamado Teilhard de Chardin. Resumo a obra de Teilhard de Chardin, se é que isso não é uma pretensão grande por demais, porque este poeta, cientista, filósofo e teólogo escreveu tantas coisas extraordinárias. Missa sobre o Mundo é dele? É dele, e ainda nem é conhecido, né, suficientemente. Infelizmente a obra dele não foi traduzida, está toda em francês ainda, mas ele tem uma frase que resume a obra dele. E transcrevi esta no meu livro que escrevi, As Nossas Buscas de Deus. Teilhard de Chardin diz assim, que a verdadeira evolução é o amor. Quem ama, evoluiu. Quem não ama, continua no passado. Então, a religião, eu acho que a religião do futuro é a religião que vai conseguir ajudar a pessoa a aprender a amar. Amar a si, amar o próximo e amar o universo. O Leonardo Boff tenta mostrar isso ao longo de toda a sua obra, quando ele fala da compaixão e do cuidado com a vida, dizendo que se existe uma coisa que a gente tem que aprender, e que o movimento que nós precisamos fazer é o movimento de reconciliação. Reconciliação significa aceitação dos nossos limites, da nossa humanidade, aceitação do outro, esvaziamento de si mesmo, que o Novin fala depois, mas também aceitação e reconciliação com o mundo. Nós precisamos aprender essa tradição judaico-cristã que foi mal interpretada quando na Sagrada Escritura Deus diz dominai o mundo, Deus não disse destruir o mundo. Deus disse, a melhor tradução seria cuidai do mundo. Eu acho que uma das perversidades dentro
daquilo que foi destituído da própria essencialidade da tradição judaico-cristã foi a culpa. E a espiritualidade talvez seja um caminho para superar a culpa, o que te parece? A espiritualidade, não sei se é o caminho para superar a culpa, mas é o caminho para que eu me encontre. É o caminho para que eu me liberte. Eu acho que tiveram grandes contribuições com a nossa sociedade os pensadores que aí estão no marco da história e que nos ajudaram a ver outras dimensões humanas, como Freud, Jung, Frankl, que mostraram a pessoa humana como um ser de profundidade. E graças a esses pensadores, hoje nós podemos rever as nossas atitudes em relação também à culpa, em relação àquilo que nós entendemos como o que é nosso e aquilo que nós já recebemos da cultura e da tradição. Espiritualidade é um desejo, um anelo, um anseio de vida mais plena. Por isso, o homem espiritual é sempre um homem aberto, aberto aos outros, aberto às novas ideias. E é um homem messiânico, como diria Manuel Levinas? Se for em relação a si mesmo, sim. E messiânico no sentido de que ele também abre caminhos. Ele também abre caminhos para os outros. Ele se torna também um libertador. Isso seria uma nova humanidade? Que é a que nós sonhamos, que é a que nós desejamos formar e que não sei se é a que nós vamos deixar. Porque continuamos sendo muito egoístas, muito mesquinhos, muito preocupados conosco mesmos, com os jogos de poder, com os desejos de superar, de matar o outro para que eu possa viver. Então, esse é um problema. Eu fico preocupado também com o fato de pregarmos demais a tolerância. E também não gosto do discurso religioso da tolerância. Não gosto. Acredito que a tolerância é falta de opção. Sempre digo isso. O Maturana diz, numa obra chamada Ciência, Cognição e Vida Cotidiana, ele diz que a tolerância é a forma mais gentil de dizer: eu vou te cortar o pescoço, mas vou esperar um pouco. Eu desejo te cortar o pescoço, mas eu vou esperar um pouco. E aí entra uma questão que para mim é definitiva. Em primeiro lugar, falar ou ter uma mentalidade de quem se acha tolerante significa, objetivamente, imaginar que eu sou melhor do que o outro. Se eu sou melhor do que ele, então eu o tolero. Aliás, uma sociedade como a nossa, que acredita que uns merecem viver mais do que os outros, não entendem a vida como dádiva, né? E como tal, na própria dádiva está implicada essa inviolabilidade, permanência e esta presença da gratuidade, porque dádiva é um presente. Quero te provocar, Rogério. Achas que reverência tem a ver com espiritualidade, diferentemente do fato de tolerância em absoluto não ter nada com a espiritualidade? Reverência em relação à vida, em relação ao outro, no sentido de sermos capazes de ver o Deus que existe no outro, de ver a presença divina que reveste toda a existência, sim. Mas para que a gente chegue a esta reverência, nós precisamos nos esvaziar. Eu costumo dizer que tem pessoas que parecem estar grávidas de si mesmas. Imaginam que o mundo gira ao seu redor e que só elas é que são importantes no universo. Se elas se dessem conta de que sem os outros não existe o eu, de que sem o outro, sem a presença do outro, não existe o eu, e que a própria presença do outro, o rosto do outro, no dizer de Levinas, é um apelo
para que eu o reconheça como meu semelhante, essas pessoas teriam atitudes diferentes. Nós todos precisamos de reverência diante da vida, que é o dom maior, que é o bem maior que nós recebemos e do qual dispomos. Sim, espiritualidade é reverenciar a vida, é reverenciar a presença divina que habita cada criatura no universo. No século XXI, onde Deus está? Eis aí uma das questões que nos desafiam. Reconhecer a presença de Deus. Em quem Jesus Cristo encontraria o rosto de Deus hoje? Nos excluídos da sociedade, naqueles que não têm voz e nem vez, naquelas pessoas que talvez usariam de forma diferente os bens do mundo que nós temos. Estamos chegando a 7 bilhões de pessoas no universo. E desses 7 bilhões, 4 bilhões vivem em situação de pobreza e 2 bilhões em situação de miséria. E 100 pessoas no mundo detêm o capital que teria possibilidade de acabar num dia com a miséria que há no mundo. Onde é que está Deus? Deus está naquele que se coloca a serviço da vida para acabar com a miséria e com a opressão que existe no mundo. Espiritualidade é isso. É ser capaz de fazer da nossa vida, dos nossos dons, da nossa inteligência, um serviço à vida, para que nenhuma vida se perca. E onde eu salvei uma vida, onde eu ajudei a gerar vida, ali está a presença de Deus. Absolutamente tudo que for humano, pelo teu discurso, apresenta Deus, apresenta o divino. E mais do que o que é humano, né? Toda a natureza, toda a criação, em tudo há sinais da presença de Deus. O sagrado presente. Sagrado presente. Quero te agradecer, acredito que temos muito a conversar ainda. Já fica o convite em aberto. E obrigado, foi excelente a conversa. E vamos aguardar novos momentos para a gente poder tentar clarear mais esta questão da essencialidade da espiritualidade, dessa necessidade que todo ser humano tem de encontrar algo que vá além dele mesmo. Quem agradece sou eu e a Faculdade La Salle por este espaço que recebemos aqui no seu programa. E fica também o convite para que nos visitem, para que se sintam em casa nessa instituição, que é uma instituição preocupada em promover a espiritualidade, ajudar a promover a pessoa e a desenvolver todas as coisas maravilhosas que a vida pode nos proporcionar. Obrigado. O programa Transcendência fica por aqui. Até a semana que vem. O mercado respeita quem faz Senac. E sabe por quê? Porque ele tem 63 anos de experiência em educação profissional, ênfase na prática, professores qualificados e tudo o que você precisa para ficar preparado para ingressar no mercado de trabalho ou investir no seu crescimento profissional. Cursos técnicos em administração, marketing, informática, massoterapia e turismo. Faça um curso técnico do Senac. Matrículas abertas para agosto. Senac Lajado, fone 3748-4644 ou acesse www.senacrs.com.br/lajado. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.